Gustavo. Tá, onde que a gente parou? Qual que era a última pergunta lá? Era do Ailton. Ailton, você pode repetir o finalzinho pode repetir a pergunta? Posso. O que eu falei foi o seguinte, com relação ao que o professor Gustavo citou alguns minutos atrás. A forma como é feito o bloqueio dos bens aí, a pena, nesse caso particular, com a perda, depois com o leilão, e às vezes até, como o próprio professor Gustavo falou, superior ao que de fato o apenado deveria receber, porque é estendido, na minha opinião, a família também. Então a pena está passando do acusado, ela já está sendo estendida a terceiro. E mais Sim, ainda, perfeito. vou fazer vamos dizer assim, um comentário particular. Na minha opinião, a lei de medida cautelar, ela não está fazendo jus à nomenclatura cautelar. Ela está sendo, até o presente momento, pelo que o doutor Gustavo nos falou, ela está sendo aí arbitral, porque ela no momento que você vai levar a leilão patrimônio do investigado como medida cautelar, e mesmo durante o curso do processo, antes do trânsito julgado, ele tem a perda do patrimônio, ela é arbitral. Eu não vejo isso como cautelar. O nome cautelar, para mim, eu entendo gramaticalmente falando, até que me prove o contrário, cautela. Ou seja, antes de qualquer coisa, temos que ter uma cautela para poder garantir o eventual curso do processo com as provas totalmente fundadas. Professor, deixa eu só fazer complementar aí um pouquinho isso que o Ailton falou. Aí na hora que o senhor explicar, já vai talvez explicar as duas visões aí. Eu concordo com isso que o Ailton falou, mas eu também estou pensando aqui de um outro lado. Por exemplo, a mídia, e é sempre a mídia, infelizmente, ela mostrou para a gente um dia desse a prisão de um traficante que tinha uma baita de uma casa numa ilha, com 2 helicópteros parados na porta na ilha dele lá, na casa que ele tinha na ilha, e ele tinha várias casas em outros lugares. Aí, como é que funciona? Porque, assim, se tudo isso que o Ailton falou é legal, e eu até concordo, se o cara tem uma casa onde está ele e a família dele e há esse bloqueio, aí eu acho que é meio arbitral. Mas e esses outros bens, como é que funciona isso? O senhor entendeu o que eu... Entendi. Primeiro, em relação à pergunta do Ailton. Ailton, é importante a gente distinguir, num primeiro momento, a terminologia cautelar do processo penal. Ou seja, o que eu quero dizer? O nome cautelar que é dado às medidas cautelares, me parece que eles não estão ligados à hipótese que você levantou, que é de ter cautela. Tá? O nome cautelar no processo penal, ele está diretamente ligado a cautelatório, ou seja, efetivamente antecipar, e não de ter a devida cautela na sua aplicação. Ou seja, eu vou tornar aquela constrição acautelatória para garantir eventual e futura reparação ou ao erário, ou ao sistema econômico, ou à eventual vítima, através daquela constrição patrimonial. Não significa dizer que eu vou ter cautela para fazer e para adotar tal medida. Tá? Uma segunda parte desta resposta se dá da seguinte forma. Para que ela não seja arbitrária, é sempre aberto um procedimento à parte, então tem um inquérito policial e as diversas medidas cautelares paralelas, incidentais, esse é o nome, aonde o acusado vai se defender no inquérito policial, vai aqui, está o inquérito policial tramitando por aqui, a cautelatória incidental está por aqui, ele vai também se defender aqui. Muitas vezes, claro, ele não tem como produzir prova sem o caminhar do inquérito. E este é um grande problema, porque ele tem 2 cautelares, em regra, que é constrição patrimonial e medida de busca e apreensão, que são coisas que não se misturam no primeiro momento. Quando ele tem toda a busca e apreensão da casa dele, ele perde a possibilidade do standard probatório dele, ele não consegue provar, os documentos dele estão todos apreendidos, ou do seu escritório, etc.,
E o seu computador, que é onde deveria ter as coisas e tem, na verdade, muitas vezes, ele não consegue utilizar para provar. E ele vai conseguir utilizar isso depois somente em juízo, quando todo o patrimônio já foi bloqueado e muitas vezes levado a leilão. Então, o termo cautelar no processo penal, ao meu ver, tem que ser visto por esse prisma. Não sei se foi claro. E Foi. Por enquanto, sim. Tá tudo ok. tá. Em relação à pergunta do Alexandre, vamos lá. Se a pessoa tiver a casa que ele mora, etc., e tiver origem, perfeito. Agora, no caso, o cara tem uma ilha, tem helicópteros, tem barcos e etc. A regra é que quem trafica drogas, por exemplo, que foi o exemplo que você deu, ele tenha um mecanismo paralelo, uma empresa, uma sociedade com outras coisas, um ramo de atividade distinto para dar origem. Muitos também não têm e vão no risco mesmo. O que acontece? A autoridade policial faz um relatório vinculado às movimentações financeiras dele ou de terceiros interpostos, os laranjas dele, e apuram que aquilo tudo é ilícito e bloqueia tudo. Depois é feita uma espécie que também não é muito comum no sistema penal brasileiro e é uma situação que eu tenho estudado com um pouco mais de dedicação, que é o que se chama de reserva do patrimônio mínimo legal e necessário para manutenção da sobrevivência dele ou da família. Porque você não pode tirar todo o patrimônio 100%, você tem que ter uma reserva mínima, né? Então, hoje em dia é desta forma, ainda é desta forma. Constringir o patrimônio integral para depois discutir. O que tem mudado, que eu já vi mudar, é quando o delegado de polícia faz a representação para o Ministério Público e para o juiz, que esse é o modus operandi que tem que se dar, ele já aponta, ele já determina. É como no processo civil, que você tem que entrar com... Antigamente, no processo civil, em 2015, você podia fazer um pedido abstrato, sem dar o valor da causa de dano moral e deixar o juiz atribuir o quanto ele achasse que tinha que atribuir. E as pessoas faziam isso para não pagar as custas. O delegado fazia isso também para não pagar as custas dele, na verdade, depois se ele fosse responsabilizado. E ele falava, ô juiz, é tudo, tem 1 bilhão aí de lavagem de dinheiro. Hoje não, hoje o magistrado precisa obrigatoriamente, o magistrado não, o delegado de polícia precisa apontar ao juiz e ao promotor de justiça ou procurador o valor efetivo que ele conseguiu obter na investigação e que é relacionado ao crime praticado. Não sei também se era essa a sua pergunta específica, mas se eu conseguir responder. Respondeu sim. Perfeito. Tem mais perguntas? Alguém tem mais perguntas, Querem pessoal? colocar algum ponto específico, alguma reflexão? Pessoal, acho bem interessante esse tema, porque o direito penal, muitas vezes a gente pensa só na prisão, né, e acaba não pensando na questão patrimonial, né? Especialmente quando a gente está falando de crimes econômicos. E o patrimônio é também uma das formas de conseguir, muitas vezes, ressarcir o dano ou mesmo apenar a pessoa. Agora, é muito interessante aquela questão que o Gustavo falou, também da intranscendência das penas, que a pena acaba passando da pessoa do condenado muitas vezes. Então, nesse caso, imagina, se a gente está falando, por exemplo, de lavagem de dinheiro, inclusive, é comum que se bloqueie o patrimônio da empresa. E daí, como ficam os acionistas? Né? Aí é uma clara, muitas vezes, pessoas que em momento nenhum participaram do delito acabam sendo afetadas. Muitas vezes pessoas até sem poder decisório, né? Se a gente estiver falando de acionistas minoritários. Queria que você falasse Esse tema é bem rapidamente sobre legal, isso. né? Claro, eu vou falar. Esse tema é muito legal. Eu escrevi um artigo faz um mês, menos de um mês, com o Gustavo Junqueira, inclusive, sobre isso, tratando
Peraí que apitou o negócio aqui. Tratando sobre o bloqueio e a indisponibilidade de bens da pessoa jurídica, mas aí sobre a ótica do delito da corrupção, do combate à corrupção. Vou fazer uma breve introdução. Por muito tempo, diversas legislações autorizam questões inconstitucionais porque elas nomeiam o novo inimigo social, né? Então, o atual inimigo social, como todo mundo vê todo dia na televisão, é o corrupto, é o político corrupto e as empresas que colaboram com isso. Então, a lei anticorrupção ela permite o bloqueio administrativo de 0,2%, se eu não me engano, a 20% do patrimônio da empresa, que é uma medida cautelar claramente de natureza penal e não de natureza administrativa. Ela está travestida na lei, que é uma lei administrativa, de sanção administrativa, mas é sanção penal, a meu ver, categoricamente. A minha opinião é essa. E ela vai lá e bloqueia tudo. Muito bem. O grande tema, que também é muito pouco discutido e muito boa colocação, André, no Brasil é como é que se deve dar a intervenção do Estado em casos quando existe corrupção que envolve empresas privadas ou SAs de capital aberto com acionistas, de forma que não coloque em risco a manutenção da atividade econômica, que também é um princípio constitucional. E da forma com que foi dada até hoje, não existe uma resposta objetiva quanto à fórmula que deve ser usada ou não usada. O Ricardo Saad, se eu não me engano, é Ricardo o nome dele, né, André, da USP? Saad. Professor, você está querendo dizer que Não. nesse caso em particular não haveria, então, a descaracterização da personalidade jurídica? Não. Não. Eu já vou adequar a sua pergunta aos institutos efetivos. Vamos lá. A desconsideração da personalidade jurídica era um instituto de natureza processual civil e ela precisa necessariamente ter antecipadamente a análise de fraude, seja lá qual for a natureza da fraude. O que a gente está falando aqui são de sanções administrativas aplicadas diretamente à empresa, porque a lei que aplica a sanção, que eu digo que é penal, que é o bloqueio de patrimônio da empresa, bloqueio de faturamento, etc., ela é uma lei administrativa. Então, ela não está subordinada ao CPP, o que para mim é um equívoco muito grande, porque ela vai lá e bloqueia direto. Por ser administrativa e não lei penal, mas hoje com a obrigatória, ou melhor, com a condição obrigatória do compliance, isso daí não iria cair por terra? É a mesma lei que atribui a obrigação do compliance. Esse é o ponto. Ela atribui a obrigação do compliance como um critério de diminuição ou atenuação da pena administrativa que pode exercer impacto posteriormente no processo e na condenação penal. Mas o compliance ele não impede o bloqueio de uma fatia de faturamento. E o compliance ele é condicionado na lei, não lembro o número da lei agora, na lei anticorrupção, repito que é administrativa e não penal, como uma atenuante da sanção administrativa, mas não uma eliminante da sanção administrativa. Tá? Ricardo Saad, o nome do professor da USP, ele escreveu um livro que foi lançado no final do ano passado e fala justamente sobre esse tema, que é como existir um meio termo, um meio de caminho, onde o Estado interfere na empresa de forma a não comprometer a manutenção da vida da empresa, ou seja, a manutenção da atividade econômica da empresa, atingindo o que o André falou, os funcionários, os acionistas, etc. Porque, a exemplo da Lava Jato. A Lava Jato aplicou sanções administrativas, fez uma devassa nas empresas, perfeito, atingiu a hipótese moral da questão. Mas, ao mesmo tempo, causou milhares de desempregos. E aí eu pergunto, essas pessoas que foram levadas ao desemprego, elas não cometeram um ato ilícito diretamente e dolosamente. Elas podem ter colaborado
sem conhecimento na maioria das vezes, os funcionários, etc., culposamente, o que impede a repercussão penal de determinados delitos. Porém, a consequência indireta ou direta, não sei aí da premissa de cada um, da sanção penal aplicada à empresa e da sanção administrativa aplicada à empresa é a demissão em massa das pessoas. Ou seja, é sim a aplicação de pena indireta. O que o Saad traz na obra dele, eu preciso pegar o nome. Eu mando para você, André, depois os nomes, e você manda para os alunos, para ficar mais fácil, se puder. Perfeito. Ele fala, um livro muito bom mesmo, vale bem a leitura. Ele fala que na França, por exemplo, o Estado ele não intervém de forma absoluta. O Estado tem um limite de intervenção nas sanções administrativas para empresas que são ligadas à corrupção. Ou seja, uma modalidade que é muito conhecida no Brasil, na lei antifalências ou de recuperação judicial, que é a intervenção. Na legislação que trata de recuperação judicial e falências, quando existe esta situação ajuizada com grande suspeita de fraude, etc., mas na verdade desde o início tem, é a figura do interventor judicial, falimentar ou extra, ou quando é recuperação extrajudicial, que é alguém para controlar o que vai acontecer ou não dali para frente e que não assume totalmente o controle da empresa. E nem pudera, porque se alguém assumir totalmente o controle da empresa, perde-se o objeto da empresa, que é o know-how dos próprios sócios majoritários, por exemplo, ou de administração ou de produção. Então, a hipótese que eu acredito que ficaria mais razoável seria você atribuir a sanção ao administrador, ao sócio, ao CEO, tanto faz, ao acionista majoritário, que tem o controle da empresa, o controle dos atos da empresa, você aplicar bloqueios patrimoniais pessoais a ele, mas de forma que as multas à empresa não sejam tão danosas a ponto de levar a uma demissão em massa. E aí a gente entra num conflito de princípios, que é o interesse de punir do Estado, ele não pode se sobrepor à manutenção econômica daquele mesmo Estado. Porque a partir do momento que você retira uma fatia significativa de empregos e de geração de renda, que não tem a ver com o emprego, tem a ver com a produção da empresa, num sistema macro, você está prevalecendo o princípio de punição, que é um princípio que historicamente não é um princípio de interesse econômico, mas é um princípio de vingança social, à manutenção da própria empresa. Então você inverte, porque você deveria preservar a manutenção do Estado em detrimento, entre aspas, à vingança e à retribuição social através do sistema penal. Esse tema o André conhece melhor do que ninguém. Pessoal, mais alguma pergunta aí para o Gustavo? Não, por enquanto não, professor. Tudo ok. Gustavo, queria agradecer sua participação aí. Né? Imagina, eu que agradeço, é uma honra. O convite Se, seu é sempre uma honra. que isso. Se dispor aí a estar com a gente nessa manhã de segunda, né? No retorno dos prazos, inclusive. Nem Né? me Que hoje, fale, nem me fale. hoje voltam a correr os prazos, tem coisa pra caramba para fazer. Já apitou aqui, ó, para acessar e abrir as intimações e passar para a equipe fazer. Mas queria agradecer a sua participação. E depois, se o pessoal tiver mais alguma pergunta, eu te repasso também. Tá bom, combinado. E um forte abraço e depois que terminar a quarentena, a gente se encontra, Professor, conversa pessoalmente. Com certeza. Pode falar. Obrigado, professor Gustavo. professor, Eu que agradeço, pessoal, pela participação. Ô, eu quero falar Gustavo, alguma coisa. quero assim, eu queria em primeiro lugar aí, não sei o nome, eu vou falar no nome do grupo. Primeiro momento, te agradecer pela participação aí, pelos excelentes esclarecimentos de um tema novo que para nós também é como você falou, no momento, acredito eu que os cursos superiores ainda não estão abordando, mas assim, de uma forma bastante ampla. Obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela didática e pelo aprofundamento que você está tendo numa coisa que até como o próprio Alexandre perguntou com relação à doutrina, que nem a doutrina ainda se aprofundou. Mas, até que me prova o contrário, pelo que você nos deu aí,
como informação, você está de parabéns pelo aprofundamento sobre o tema. Hein? Obrigado mesmo pelo esclarecimento. Agradeço as palavras, Ailton, agradeço a atenção, as perguntas e a participação. Foi uma honra poder falar para você e para a turma toda. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Um abraço, André. Bom dia. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, pessoal. Pessoal, vamos agora começar a parte da aula que trata da matéria em As si. notas. As notas da prova. As notas da prova. Calma, Alexandre, eu preciso corrigir isso com calma. Não é só para vocês que eu dou aula, não. Professor, ansiedade, professor. Eu sei, eu sei. Não, mas não é só para vocês que eu dou aula. Eu dou aula para um monte de gente. Aliás, o último fim de semana eu não tive. Aliás, os 2 últimos fins de semana eu não tive fim de semana devido à correção de prova, né? Porque na outra faculdade começou um pouquinho antes, mas foi bem corrido e mas até semana que vem eu vou corrigir tudo, já coloco tudo no sistema para, se tiver algum problema, a gente já rever. Mas eu tenho certeza que a gente não vai ter, vocês são uma turma muito legal, muito qualificada. Tenho certeza que o negócio vai andar muito bem. Vamos lá. A gente está com a matéria bem adiantada, tá certo? Então fiquem tranquilos. Eu acho que inclusive vai dar para a gente fazer uma revisão geral aí em pelo menos 2 aulas para a gente passar por toda a matéria, né? Passar com calma por toda a matéria. E eu vou ver se eu trago mais gente para falar outros temas, né? Que possam auxiliar, inclusive se vocês tiverem sugestões de pessoas, sugestões de temas, eu estou à disposição para ir atrás também das pessoas. Mas acho que é interessante vocês terem algo, né? Eu estou tentando trazer coisas que no dia a dia vocês não têm tanto acesso, né? Como alunos da graduação, né? Nas faculdades, dificilmente uma faculdade vai tratar sobre ah, as medidas cautelares patrimoniais. Eu lembro que as medidas cautelares patrimoniais, quando eu tive faculdade, o professor ele explicou lá às pessoas e falou assim: e tem as cautelares patrimoniais que é sobre o patrimônio das pessoas, né? Sobre os bens móveis e imóveis. Eu falei: tá bom, né? Pronto, já sei tudo, né? Não teve uma explicação mais detalhada de como isso funciona, como isso daí se liga a princípios constitucionais, a princípios processuais. E acho que é muito importante vocês terem essa noção, né? Vocês terem eh, esse conhecimento, tá certo? Então, dito isto, vamos falar um pouquinho de denúncia, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre denúncia ou queixa. Vou comentar aqui algumas questões bem específicas da denúncia ou queixa. Professor, bom dia. Bom dia, Moisés, tudo bem? Tudo. O senhor colocou os slides de novo lá no Ava desse aqui ou não? Coloquei, já tá lá. Hoje, pelo menos, já Mas deve. eu tentei baixar hoje também, tá vazio, hein? Como assim? Ele não aparece o slide ou não aparece o. E eu vou entrar novamente, mas o senhor colocou ontem. Esse aqui que eu baixei não tem nada. Tá igual o outro. Mas, E aí o senhor falou que ia colocar e também não colocou o outro, e isso também se encontra mas é limpo lá. vazio como, Não tem Moisés? conteúdo. Não tem conteúdo. Aparece o slide, mas não aparece o conteúdo do slide, é isso? Isso. Não, Isso. professora, parece em branco, que nem eu falei na semana passada, ou sei lá que dia que eu já tô perdida. Na semana passada. Aparece só liberado o campo, mas não tem arquivo subir. É como se o senhor não tivesse anexado O arquivo? o arquivo, Conteúdo. isso. Ele fica aberto, mas não dá para baixar. Você clica e não tem nada, tá vazio. Vocês estão. Calma, eu vou agora com vocês lá no lugar, exatamente no lugar.
Que daí a gente já tira essa dúvida. Porque eu tô achando estranho. Eu coloquei ontem isso. Aqui. A gente está na 8ª semana, certo? Certo. PPT apresentação. Sim, deixa eu ver Gente, aqui. Ó, para mim aparece aqui, processo penal. Ó, mudei aqui, eu coloquei configurar como arquivo principal. Não sei se isso pode mudar alguma coisa. Eu estou inclusive abrindo ele aqui e para mim aparece normal. Ah, não, calma, não apareceu ainda. O que apareceu para mim foi o outro. professor, para a gente aparece um PPT aí com 3 folhas, só que e não tem nada escrito em folha nenhuma. É. Todas as 3 folhas ficam em branco. Ô, professor, deixa eu falar uma coisa. O senhor tem esse arquivo no computador? Seu WhatsApp Tem. tá ligado? Passa para mim que eu encaminho para todo mundo. Tá, eu vou fazer isso. Nossa, para mim aparece normalmente. Ô, professor, e isso aparece em todas as semanas. Nenhuma semana aparece o PowerPoint do senhor. Tá. Ó, para mim apareceu normalmente, tô achando estranho, mas de qualquer forma, eu mudei lá, eu coloquei como arquivo principal. Depois vocês veem, mas eu vou passar para vocês também. Tá ok? Se o senhor passar para a Natália e ela nos enviar, acho que vai ser mais fácil. Sim, eu vou Obrigado, fazer professor. isso. Vou fazer isso. Mas vamos lá, falar um pouquinho de denúncia e queixa, né? A denúncia, como eu já falei diversas vezes, a denúncia é Tem uma peça. pergunta, professor, tem uma Pode falar. pergunta da Leoja no fórum, perguntando se a gente não vai terminar a cadeia de custódia. Cadeia de custódia a gente não terminou ontem? Ontem não, na semana passada? Ela perguntou aqui no grupo do chat. Calma, eu tô tentando abrir o chat aqui. A cadeia de custódia, a gente chegou ao fim, não chegou ao fim? Ah, essa cadeia de custódia deve ter sido dada à tarde, né? Naquele dia da tarde. Sim, foi na parte da Eu tarde. esqueci da aula, fiquei vacilando. Aí tudo bem. A gente correu um pouco, mas chegou ao fim da cadeia de custódia sim. Eu achei que você ia dar uma reforçada, mas beleza, professor. Não, sem problema. Daí vamos aqui falar um pouquinho da denúncia ou da queixa. A denúncia é a peça que começa, que dá início ao processo penal, né? Ou a denúncia ou a queixa que faz com que seja dado fim ao inquérito policial, encerra o inquérito e começa efetivamente o processo, a persecução, o procedimento judicial. É na denúncia em que é feita a imputação, é que é feita a acusação do réu. Lá, o Ministério Público ele define qual é o crime que o réu teria cometido, quais foram as circunstâncias, quem efetivamente é o réu ou os réus, né? Tudo isso acaba sendo definido da denúncia ou na queixa. Primeira coisa e daí é, a denúncia e a queixa, elas têm alguns requisitos. Eu vou falar rapidamente aqui, nesses últimos 10 minutos, depois eu volto para a gente concluir. Primeiro requisito é a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias. Então, é a descrição pormenorizada de como ocorreu o crime, o que aconteceu e as circunstâncias em que esse crime se deu. É importante que essa descrição seja o mais detalhada possível, que tenha o máximo de informações possíveis. Até porque
em nome do princípio do contraditório e da ampla defesa, a pessoa ela precisa saber qual é a acusação para que ela possa efetivamente se defender, sem que ela tenha certeza da conduta que lhe é imputada, sem que ela tenha certeza da acusação que pesa contra si, ela não consegue exercer de forma real a defesa no processo penal. Então, é importante que ou o Ministério Público ou o querelante façam uma exposição bem clara de como teria ocorrido o delito com todas as circunstâncias, colocando todo o pano de fundo, colocando tudo que possa interessar para a defesa e também para que o julgador possa decidir. Além disso, deve ter a qualificação do acusado ou esclarecimento para identificar o acusado. Então, a qualificação do acusado é o nome dele, o endereço, RG, CPF, profissão, tudo isso é a qualificação. Agora, pode ocorrer em algum caso que as pessoas, que o Ministério Público, que a acusação não saiba especificamente quem é essa pessoa. Então, vamos supor que depois de uma investigação, né, a gente estava falando aqui de crime econômico, o Ministério Público Federal quer processar o Alexandre por evasão de divisas, né, por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Só que ele só tem o nome do Alexandre, não tem outras informações, não tem o CPF, não tem o RG, não tem o endereço. Então vai ser o outro Alexandre da sala, o Alexandre Pará. E daí ele vai falar o quê? Vai falar, olha, ele vai processar o Alexandre e vai falar, e vai dar características que possam ser utilizadas para identificá-lo. Por exemplo, vai falar que o Alexandre é moreno, que usa óculos, que tem em torno de 1,80 m. Não adianta tirar óculos não, Alexandre, já está gravado. Vai colocar as características que possam identificá-lo. Por exemplo, tatuagens, se tem alguma cicatriz, tudo isso, caso não tenha os dados de qualificação que possam individualizar essa pessoa. Além disso, o Ministério Público vai ter que classificar o crime. Então, é importante vocês terem duas coisas em mente. Primeira coisa que primeira coisa que o Ministério Público precisa fazer é descrever o ato criminoso, descrever os fatos. Então, vai falar o José da Couve, estava caminhando na rua quando viu seu desafeto, Marcelo, e iniciaram uma discussão acalorada devido a questões relacionadas a futebol, quando José da Couve sacou uma arma e apontou para o Marcelo e desferiu 5 tiros no rosto de Marcelo. Isso é a descrição da conduta criminosa, correto? Agora, depois ele vai classificar o crime, daí ele vai falar, agindo assim, Zé da Couve praticou homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima estava desarmada e não pôde efetivamente oferecer resistência à ação do acusado. Então, e vai colocar o artigo 121 e os seus parágrafos, correto? Tudo isso é importante ter. Importante não, é necessário. Primeiro, a descrição do fato, a descrição do crime e depois a classificação. Né? A classificação se refere ao artigo em que a pessoa incidiu. E depois disso, né, além de tudo isso, é necessário
que apresente o rol de testemunhas. Aliás, esse é o único momento em que a acusação ela pode apresentar testemunhas ao juízo. Depois disso, a acusação só vai poder apresentar testemunhas caso elas apareçam no decorrer da instrução processual, e daí vai ter que solicitar ao juízo que intime essas testemunhas, mas vai depender do juiz querer ou não ouvi-las. O juiz pode entender que não é necessário, e daí ele pode indeferir. Nesse caso, na denúncia ou na queixa, o juiz ele não pode indeferir a oitiva das testemunhas, correto? Além disso, né, e esses são os requisitos, né, que estão no artigo 41 do Código de Processo Penal. Além disso, existe também um prazo para oferecimento da denúncia. Quando o réu está preso, é 5 dias, né, depois que os autos vieram da delegacia. Então, se o réu está preso, o Ministério Público ele tem apenas 5 dias para apresentar a denúncia. E se o réu está solto, ele possui 15 dias para apresentar a denúncia. Qual é o que acontece se não respeitar esse prazo? O de 5 dias, o correto seria colocar o réu em liberdade, se o réu está preso. Não é o que acontece sempre. Muitas vezes esse prazo acaba não sendo respeitado e, mesmo assim, o juiz não determina a soltura do acusado. Mas o mais correto seria soltar o acusado se ele se encontra preso e o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo. Agora, 15 dias se ele estiver solto, a partir do 11º dia, como eu já falei lá atrás, né, nas aulas anteriores, caso o Ministério Público não ofereça a denúncia em 15 dias, no 16º dia, a vítima ou os familiares da vítima podem oferecer uma queixa-crime, uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, eles mesmos podem oferecer uma denúncia. E, no caso da queixa... Ô, professor, pode falar, essa da família poder apresentar ela mesma, a família da vítima, ela pode apresentar essa queixa a partir do 11º dia, é isso? 16º. O Ministério Público ele tem 15 dias para apresentar a queixa-crime. Sim. Se ele não apresentar, teoricamente, a pessoa deveria sair. Ah, não, porque ela está solta. Está solta, né? Nos 15 dias ela está solta. Ok, entendi. Tá. Nos 15 dias ela está solta. Daí o que acontece? O Ministério Público ele pode apresentar depois, mas nesses 15 dias que é o prazo, a família da vítima pode apresentar também essa queixa, essa denúncia. Tá certo? O Ministério Público não é que ele perde o direito de poder apresentar, ele pode apresentar. Aliás, se houver indício de autoria e prova da materialidade, né, se ficar claro que houve o crime e conseguiu-se chegar num acusado, o Ministério Público ele tem o dever de apresentar queixa-crime. Lembra que a gente está falando que a ação penal ela é indisponível ao Ministério Público, né? A ação penal privada pública, ela é indisponível. Mas acaba concorrendo com a vítima. E daí, no caso da queixa, o querelante ele tem 6 meses para apresentar a queixa a partir da data do conhecimento da autoria. Pessoal, antes de ir para o próximo slide, eu vou derrubar aqui